A paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Marcos e quero com os amados irmãos compartilhar aqui uma mensagem de salvação, uma mensagem de santificação, uma mensagem que vai falar sobre a sã doutrina da palavra de Deus e também sobre santificação, amor ao próximo e fidelidade. Amém? Eu quero primeiramente aqui, amados, dizer, amados, que a sã doutrina da palavra de Deus, ela precisa ser zelada, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser honrada. Amém? A sã doutrina da palavra de Deus, amados, ela é para a santificação de cada cristão na face dessa terra. Amém, amados? Ela é uma base fundamental, né, pela palavra de Deus, que nos traz uma conduta e que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à salvação. Amém, amados? Ela é muito importante e ela é um fator principal e importante para a nossa salvação. Amém? E para isso eu quero ver com os irmãos aqui, como base bíblica, do que diz a respeito sobre a sã doutrina, o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, ele relata muito sobre a sã doutrina, sobre os cuidados com a sã doutrina, sobre o zelo da sã doutrina, os cumprimentos da sã doutrina e os descumprimentos da sã doutrina da palavra do Senhor. Então, tudo isso, amados, tem base bíblica, tudo isso são referências, tem referências bíblicas que nós vamos estar aqui lendo e meditando com os irmãos. Amém? Essa doutrina, amado, faz parte da nossa salvação. Ela é um fator principal, né? Ela é um dos fatores principais e importantes para a nossa salvação. O crente salvo, né, que quer morar no céu, ele precisa cumprir a sã doutrina, porque ela é o veículo, ela é o que conduz o cristão à salvação. Amém? Nós vamos ler aqui então referências bíblicas disso que eu estou falando sobre a sã doutrina. Amém? Eu gostaria que você que está me ouvindo, eu gostaria que você pegasse um papel, pegasse um caderno, um papel, uma folha, alguma coisa, e uma caneta, e anotasse todos os versículos, capítulos e versículos referente a esse tema da sã doutrina, para que você possa analisar, se edificar espiritualmente e ter como base isso para a tua própria salvação. Amém? Veja, amados irmãos, então aqui, sobre a sã doutrina da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, verso 1, fala sobre a sã doutrina. Amém? Tito, capítulo 2 e o verso de número 1,
Gostaria que você, então, novamente dizendo, pegasse um papel, uma caneta, né, um caderninho, uma caneta, e anotasse essas referências bíblicas para que você possa, então, estar por dentro da verdade. Como Jesus disse em São João capítulo 8, e o verso de número 32, conhecereis vós a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O Senhor também diz, amados, o meu povo erra por falta de conhecimentos. Amém? Então, amados, nós vamos agora. O Senhor Jesus também disse, amados, crescei. O Senhor Jesus também diz, amados, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados, aqui, então, a gente tem aqui, né, voltando a repetir novamente, Tito capítulo 2, verso 1, que fala sobre essa doutrina. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Repito. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de 1 a 7. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 a 4. Também veja também, amados, os dois caminhos que Jesus proferiu em Mateus, capítulo de número 7, e o versículos de número 13 e 14. Amém? Repetindo, veja também os dois caminhos que Jesus proferiu em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Amém? Da palavra do Senhor. Então, amados, o que eu quero falar aqui, amados, são um tema dessa mensagem. Eu quero trazer aqui, aleluia, um tema para essa mensagem, para esse estudo. É um estudo da palavra do Senhor, né? Que teremos referências bíblicas, né? Vou estar referindo palavras bíblicas. Você pode conferir, anotar no caderno, anotar numa folha, tudo que eu vou estar falando, referências bíblicas, e você vai analisar, e eu vou estar dando o ensino, e você vai concluir juntamente comigo, amém? Então, o tema dessa mensagem de hoje, desse estudo, é 3 fatores, note bem, para você não esquecer, 3 fatores principais e importantes para a nossa salvação. Amém? 3 fatores principais e importantes para a nossa salvação. Amém? 3 fatores que fazem parte da salvação, que importantes para a nossa salvação. Amém? Que ela nos conduz à salvação. Amém? O crente salvo, cristão, lavado e remido no sangue de Cristo, ele tem que estar baseado nesses 3 fatores, para que ele então possa ter a certeza de que ele está preparado e aguardando a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eis aqui o tema dessa mensagem, desse estudo dessa noite. São 3 fatores principais para a salvação. Santidade é o primeiro fator principal. O fator principal para a salvação do cristão, que vai morar no céu, é a santidade ao Senhor. É o primeiro fator principal. O segundo fator principal é o amor
o amor de Deus derramado em nossos corações. Amém? Como Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o primeiro maior mandamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo fator principal e mais importante para a nossa salvação é o amor. E o terceiro fator principal para a nossa salvação é a fidelidade ao Senhor. Amém? São todos com bases bíblicas, né? Como já temos lido aí, né, amados? Que também está incluído na sã doutrina da palavra de Deus, né? Como Tito, capítulo 2, verso 1, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 7, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 a 4, e também os 12 caminhos que Jesus proferiu, Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, da palavra do Senhor. Amém? Amados, então agora nós vamos começar então o estudo sobre esses três fatores da palavra do Senhor. Amém? Esses três fatores da palavra do Senhor. Fatores principais e importantes para a nossa salvação. Amém? Três fatores principais e importantes para a nossa salvação. Nós vamos então entrar nesse estudo agora, começando então com o primeiro fator principal para a nossa salvação, que é a santidade ao Senhor. Vamos ver aqui algumas referências bíblicas. Amém? Santidade ao Senhor, primeiro fator principal para a nossa salvação, baseado então como referências bíblicas na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7 e o versículo 1. Repetindo, primeiro fator principal para a nossa salvação, né, é a santidade ao Senhor, como referências bíblicas, né, e base em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16, Salmos, capítulo 119, versículo 9, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, aos Efésios, né, capítulo de número 5 e o versículo de número 3. Também temos ainda santidade ao Senhor ainda como último versículo, última referência bíblica, que se encontra aos Romanos, né? Aos Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo 22. Amém? Repetindo, última referência bíblica, né, de santidade ao Senhor, se encontra então agora aos Romanos, capítulo 6 e o versículo de número 22. Amém? E também temos, amado, então, o segundo fator principal, também como temos como referência bíblica, que se encontra amor ao próximo. Segundo fator principal para nossa salvação é o amor ao próximo, e que temos como base bíblica na primeira epístola a João, capítulo de número 15 e versículo 17. Repito, amor ao próximo, segundo fator principal para nossa salvação, é o amor ao próximo. Baseado como referências bíblicas em 1 João, primeira epístola a João, capítulo 15
e o versículo de número 17. Primeira Epístola a João, capítulo 4, versos de número 7. Primeira Epístola a João, capítulo de número 4 e o versículo 20. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 14. E 1 João, no capítulo de número 3, e o versículo 17 e 18. Amém? 1 João, último versículo, última referência bíblica, que também fala sobre o amor ao próximo, segundo fator principal para a nossa salvação, se encontra em 1ª Epístola a João, capítulo de número 3, e o versículo 17 e 18. Da palavra do Senhor. Amém? E o terceiro e último fator principal para a nossa salvação, repito, terceiro e último fator principal e importante para a nossa salvação é fidelidade ao Senhor. Repito, fidelidade ao Senhor. Amém? Como base bíblica e referências bíblicas que se encontra em Mateus, capítulo de número 24 e o versículo 13. Amém? Mateus, capítulo 24 e versículo 13. Nós temos aqui algumas pessoas que foram fiéis ao Senhor, e que o Senhor o abençoou, guardou, livrou, né? E deu grandes vitórias e salvação. Amém? Nós temos aqui José no Egito, que se encontra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 4. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41 e o versículo de número 40. Gênesis, capítulo 39 e o versículo 9. E capítulo 45 de Gênesis e o versículo de 3 a 5. Também temos Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 10. Amém? E também temos os três amigos de Daniel, que foram fiéis ao Senhor e que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor, e foi lançado para dentro da fornalha ardente. Mas o Senhor caminhou com eles lá dentro e eles foram vitoriosos. Quando saíram de lá, nem cheiro de fumaça não tinham, porque o Senhor caminhava com eles lá dentro da fornalha. Amém? Foram fiéis ao Senhor e o Senhor o livrou da mão de Nabucodonosor. Amém? E o exaltou. E o nome do Senhor foi glorificado naquela província. Amém? Porque Deus é tremendo. Deus faz maravilha na vida dos fiéis. Essa referência bíblica sobre essa fidelidade dos três amigos de Daniel se encontra em capítulo 3 do livro de Daniel e o versículo de número 1 a 30. Livro de Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 1 a 30 de Daniel. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós temos aí tudo isso que nos fala o quê? Que nos fala da sã doutrina da palavra do Senhor, que nos fala da sã doutrina da palavra do Senhor, né? Que temos referências bíblicas, né? Como bases de referências bíblicas, que tenho eu mostrado para vocês,
E nós temos 3 fatores principais, né, para a nossa salvação, que é santidade ao Senhor, o primeiro fator principal, amor ao próximo, segundo fator principal para a nossa salvação, né? E o terceiro fator principal e importante para a nossa salvação é a fidelidade ao Senhor, contudo, bases bíblicas, com referências bíblicas de que eu estou falando. Amém? Estou dando esse estudo, esse ensino e comprovando dentro da palavra do Senhor as puras e verdades bíblicas. Amém, amados? Então, amados, glória a Deus. Irmãos, aleluia. A santificação é muito importante, né? Como tenho dito, o primeiro fator principal e importante para a nossa salvação é a santificação. Amados, santificação, o que é santificação, amados? Santificação é uma separação do mundo, o homem separado do mundo e vivendo uma vida para Deus, consagrada, né, dedicada ao Senhor. A santificação, amados, ela é de dentro para fora, ela é do Espírito, né? É uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo na vida do cristão verdadeiro, puro, que foi lavado e remido no sangue de Cristo, quando ele aceita Jesus na regeneração do Espírito e na lavagem pela palavra. O Espírito produziu nele essa santificação, essa pureza com o sangue de Cristo e fez a purificação lá dentro do interior. Então a santificação ela é de dentro para fora, do espírito do homem, que produz no coração e na vida do crente, do cristão verdadeiro, os frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, esperança, domínio próprio e aí por diante. Gálatas capítulo de número 5 fala sobre os frutos do Espírito. Amém, amados? Então, glória a Deus. Amados, a santificação é importante. Jesus falou sobre os 2 caminhos. Mateus capítulo de número 7, versos de número 13 e 14, Jesus fala sobre os 2 caminhos. O caminho largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. E estreita a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, à vida eterna. E poucos, infelizmente, muito poucos são os que entram por esse caminho. Amém, amados? Então, amados, a Bíblia fala também, Jesus também diz, que o reino dos céus é conquistado com esforço. Até para entrar no reino dos céus é com esforço. Então, amados, não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que o cristão entre no céu. Amados, muita coisa pode nos impedir de nós entrarmos no reino dos céus. Se não vigiarmos, se não vivermos em oração, observando a sã doutrina, andando em santidade e amor, tem muitas coisas que poderão nos impedir na salvação do Senhor. Amém? De nós entrarmos no céu. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Então, amados, há muita coisa que pode nos impedir. Amém? Irmãos, nós devemos o quê? Vigiar nas palavras, faz parte da santificação do crente, do cristão. Amém?
O cristão que uma vez foi lavado e remido no sangue de Jesus e teve uma vida com Cristo e uma transformação da alma, ele vigia nas suas palavras e não fala palavras que não convêm. Há muitas referências sobre palavras torpes, então há muitas coisas, mas a gente tem que reduzir nas palavras porque o tempo é curto. Então, amados, a Bíblia fala que sobre as palavras, por tuas palavras serás julgado, por tua palavra serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, há palavras, irmãos, né, que podem nos impedir de entrar no céu. Então, tudo isso, o cristão tem que ser o quê? Santificado em tudo. Paulo diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, muitos dizem aí, ou nos dias de hoje, que santo somente o Senhor, que nós não somos santos. Está errado, irmãos, e não é verdade. O Senhor é santo, santo e santo. Isaías capítulo de número 6, verso 1 a seguir, diz que Isaías teve uma visão que viu os céus abertos e o Senhor sentado em seu séquito, em seu trono, e ao redor do trono do Senhor os seus santos anjos, com 6 asas, e diz a palavra que eles voavam, cantavam, adoravam a Deus e batiam palmas e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 1 a seguir. E toda a terra está cheia de sua glória. Amém? Então, amados, a Bíblia fala que nós somos santos. Há várias referências bíblicas que nós somos santos, santificados pelo sangue de Cristo. Amém? O que nós não somos, amados, é perfeitos. Somos falhos, mas somos santificados pelo sangue de Cristo. Amém? Perfeito somente o Senhor. Que nunca pecou, que nunca errou, somente o Senhor. Amém? Nós somos falhos, mas nós somos santificados e regenerados pelo sangue de Jesus. Há muitas referências bíblicas. A Bíblia fala, amados, dos cristãos, a Bíblia fala, a própria palavra, Paulo tratava os cristãos de santos. Amém? Os santos. Amém? Há várias epístolas de Paulo que ele chamava os cristãos de santos. Pedro chamava de santos, chamava os cristãos de santos. Até Apocalipse fala sobre os santos. Quem são os santos? Os que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Apocalipse. Pois bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter entrada na cidade santa pelas portas. Viu bem? Então, no livro de Apocalipse fala: pois bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Amados, só entre no céu os santos. O que o Senhor fala? Há várias palavras. Como disse, Paulo tratava a igreja de Cristo, de santos. Há várias referências bíblicas que nos falam que nós somos santos. Amém? O que o Senhor nos diz?
Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Paulo diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, amados, há muitas referências bíblicas sobre santos. E isso é profundo. Amém? Mas a gente vai encurtar em palavras devido ao tempo, porque são muitas coisas. E se for falar tudo mesmo como é para falar, levaria muito tempo. Amém? Então, amados, a santificação é o fator principal para a nossa santificação. Amém? Glória a Deus. E por que o Senhor naquele dia, irmãos, vai dizer assim, por que naquele dia, irmãos, muitos vão dizer para o Senhor, eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, está escrito lá em São Mateus, e em teu nome eu fiz muitas maravilhas, e o Senhor vai dizer, quem são vós? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Entendeu? Porque, amados, eles profetizavam em nome do Senhor, pregavam em nome do Senhor, cantavam em nome do Senhor, até faziam maravilhas em nome do Senhor. Amém? Até fazia. Mas a verdade, amados, o Senhor não conhecia eles. Aí chegou perante o Senhor o quê? Quem são vós? Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque faltou santificação, faltou o fator principal na vida deles, que é a santificação. Entendeu? Eles pregavam, cantavam, faziam tantas coisas, profetizavam, mas viviam uma vida de qualquer maneira. Entendeu? Viviam uma vida de qualquer maneira, achando que o Senhor só quer o coração. Entendeu? Achando que o que o Senhor importa para ele é o nosso coração. Não, amados. A Bíblia nos fala que o Senhor não quer só o nosso coração. Paulo, o apóstolo Paulo, um grande missionário, apóstolo do Senhor, que o Senhor o chamou para pregar o seu evangelho, ele fala que em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, em capítulo 5, ele fala, amados, que todo o vosso espírito, por que primeiro o espírito? Porque a nossa santificação, ela começa, como disse anteriormente, ela começa de dentro para fora. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente reservados, conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o Paulo está dizendo o quê? Só o coração? Não. Paulo está dizendo espírito, alma e corpo sejam plenamente reservados e conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cai por terra essa heresia de dizer que que o Senhor só quer o nosso coração. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe a cada um de vós em nome de Jesus. Amém.